Começar uma nova vida, conhecer diferentes culturas, aprimorar um outro idioma e, por que não, dar uma guinada na carreira. Muitos profissionais almejam morar fora do país. Mas e quando essa mudança envolve a empresa em que você trabalha? Quais são os direitos e as obrigações do empregado transferido do Brasil para o exterior? Essa transferência envolve muitas questões: moradia, escola para os filhos e a jornada de trabalho. É a mesma? O que é responsabilidade do empregado e o que é responsabilidade do patrão? É o que você confere agora na reportagem especial de hoje. O Ministério das Relações Exteriores estima que mais de 3 milhões de brasileiros vivam no exterior. Quem faz parte desse número é Paola Deorte. A jornalista mora em Washington há pouco mais de um ano e é responsável pela cobertura internacional de uma emissora de televisão brasileira. Para a repórter, a experiência profissional é motivadora. É muito gratificante e eu fiquei realmente muito feliz de saber que realmente a empresa tinha o interesse de ter um correspondente aqui, como eu já imaginava que teria, porque Washington é uma cidade que acontecem muitas coisas. Eu aprendo muita coisa nova todos os dias. Daniela Almeida coordena de Brasília o trabalho realizado pela repórter Paola e destaca que a questão do fuso horário, no caso 1 hora a mais no horário da capital federal, não atrapalha o funcionamento da edição do jornal. Ela tem o mesmo tratamento dos demais funcionários. E ela tem os mesmos direitos, ela tem uma carga horária de 7 horas mais a intrajornada dela, que a gente tenta fazer no horário do Brasil, começando 13 horas aqui. Agora, excepcionalmente, ela tem pautas mais tarde, por exemplo, um jantar de uma autoridade brasileira que está em Washington, ou tem uma reunião que precisa ser coberta pela manhã, então a gente vai ajustando. O envio de mão de obra brasileira ao exterior foi regulamentado há 36 anos com a Lei 7.064, de 1982, que atendia basicamente profissionais da área de engenharia civil, que na época eram recrutados por empresas estrangeiras. Em 2009, a Lei 11.962 alterou o artigo da Lei 7.064, estendendo as regras desse diploma legal a todas as empresas que venham a contratar ou transferir trabalhadores para prestar serviço no exterior. Com a mudança, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em 2012, cancelar a súmula número 207. Ela estabelecia que a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local de contratação. Sendo assim, com o cancelamento da súmula, o contrato de trabalho do empregado que tenha sido contratado no Brasil para prestar serviços no exterior não precisa ser regido pela legislação do destino da transferência, mas pela própria lei brasileira. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, ou seja, sem que o profissional concorde. Não estão compreendidos na proibição os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Segundo a CLT, as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Quando o empregado é transferido a pedido da empresa para atuar em outro país, as despesas com a mudança, os custos com as passagens aéreas do profissional e da família são pagos pela empregadora. Quem deixou o Brasil para trabalhar no Canadá e viveu essa situação de mudança de domicílio foi Alex Batista. Ele explica como foi a transferência. Então eu passei por um processo de seleção interna na unidade que eu trabalhava. E assim, há alguns critérios que são exigidos do profissional. E depois que eu passei pela seleção da unidade, passei também pela seleção de todas as unidades e a oportunidade de vir para ser desossador. Eu era desossador no Brasil, vim para ser desossador aqui no Canadá. Você precisou desembolsar alguma coisa referente a valores com as passagens e depois teve um reembolso ou não? Eles já de pronto acertaram essa remuneração com você, esses gastos? Eu não tive preocupação de ter que pagar para depois ser reembolsado, porque durante o processo de visto também eu precisei viajar. Fui para São Paulo fazer exames médicos e tudo. E assim, a empresa já depositou o dinheiro e já foi feito todos os
pagamentos e tudo por conta da empresa. O responsável pelo setor de recursos humanos da empresa de frigorífico onde Alex trabalha conta que é feito um processo seletivo interno para encaminhar os profissionais para outros países. A vantagem é ter um empregado empenhado, produtivo e satisfeito com a experiência de trabalhar no exterior. É uma oportunidade que eu tenho de ver uma mão de obra operacional em ação num outro país, né? Para valer, não é para ir lá fazer treinamento. Então, quando a gente vê isso, você consegue perceber o nível de comprometimento, de envolvimento, de dedicação da mão de obra brasileira. A vantagem para nós é a seguinte: eu estou ajudando a minha empresa lá no Canadá a elevar o nível da mão de obra dela. Essa advogada explica que quando um profissional é transferido para o exterior, os direitos dos empregados previstos na CLT devem ser respeitados. A única hipótese que pode acarretar a aplicação das regras trabalhistas de outro país é quando a legislação estrangeira é mais benéfica ao profissional. De acordo com a legislação atual, aplica-se a legislação nacional. Apenas aplica-se a legislação mais benéfica em casos de proteção do trabalho, ou seja, se no exterior houver alguma legislação específica em proteção de trabalho que seja mais benéfica ao trabalhador do que a nossa nacional, aplica-se a do exterior. A advogada explica ainda que fica a cargo do empregado resolver questões pessoais, como a escola que os filhos vão estudar e a moradia. Quanto à remuneração, deve ser respeitado o piso salarial da atividade desempenhada pelo empregado e o profissional pode optar por receber o salário na moeda nacional ou estrangeira. A questão de pagamento é feita, primeiro a limitação do valor é feita pelo nosso valor nacional, no mínimo, garantido o mínimo do salário base da categoria, e também pode ser paga tanto em moeda nacional quanto estrangeira, em total ou parcial, isso de acordo com o convencionado entre as partes. A transferência de um empregado pode ser provisória ou definitiva. Se for temporária, deve ser pago adicional de transferência de 25% sobre o salário pago ao profissional durante o período do contrato. Mas se a transferência for definitiva, o empregador não precisa pagar remuneração extra. A empresa fica responsável pelo seguro de vida do empregado e os direitos previstos na CLT devem ser mantidos durante o período fora do país. O empregado transferido ao exterior, ele permanece com todos os direitos trabalhistas regulamentados pela CLT resguardados, tais como as férias, FGTS e INSS, acrescidos do adicional de transferência, acrescidos do seguro de vida, acrescidos a gente tem também, além do seguro de vida, temos assistência médica e social, ainda a questão de atualização monetária, tudo isso permanece. Ainda segundo a advogada, a jurisprudência trabalhista já está pacificada, inclusive quando o assunto é o recolhimento do FGTS. A J232 da SDI1 do TST, ela prevê exatamente que o FGTS deve ser recolhido, inclusive para casos de empregados transferidos para o exterior. Existem ainda algumas demandas, ainda que poucas, mas o TST já tem entendimento pacificado quanto a essa questão do FGTS, que deve ser recolhido. Algumas empresas ainda recorrem nesse sentido, que não querem recolher pelo período no exterior, ou também existem algumas demandas para aplicação, se aplica-se a legislação do país que foi transferido ou da norma brasileira. Ainda existem algumas demandas, mas são poucas, tendo em vista que a matéria já está bem pacificada. Para orientar o brasileiro que tem interesse em trabalhar fora do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores disponibiliza no site do Itamaraty uma cartilha com orientações para o trabalho no exterior. O manual recomenda, por exemplo, que o empregado se certifique de que o contrato a ser assinado é compatível com as práticas do país. Com cautela, o brasileiro pode ter a oportunidade de conhecer outras culturas e trabalhar em outro país.